Olá, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma breve reflexão sobre o fato de um profissional saber executar um serviço e ter as ferramentas necessárias, independente do segmento. Depois você vai entender por quê eu quis trazer essa reflexão. É o seguinte, eu tive uma situação na escola, eu sou professor, para quem não sabe, só que eu não só dou aula, eu resolvo diversas situações, né, que surgem em relação à manutenção do prédio escolar no dia a dia, como algum reparo de hidráulica, alguma coisa de elétrica, e às vezes coisas que não compensa, né? Eu sei resolver, eu tenho ferramenta para isso e não compensa a gente contratar alguém para fazer, eu vou lá e faço. E numa dessas, um dia, aconteceu da válvula do banheiro, tá? A água descendo direto, né, pelo vaso e não estava trancando. Eu fui lá verificar e também que ali, quando você enrosqueia aquela cruzeta, né, ela tem que funcionar, ela funciona como um registro, né, para fechar a água, e também não fechava. E aí eu logo fui desmontar o acabamento, tirar o acabamento, desmontar a válvula para retirar o reparo para ver, né. Eu imaginei, eu falei assim, bom, deve ter alguma coisa por trás, né, da onde acontece a vedação, impedindo de vedar. E aí, para minha surpresa, quando eu fui tirar esse reparo, o reparo não saía, porque ali, normalmente, você desenroscando ali a tampa metálica, né, tirou o acabamento, desenroscou a tampa metálica ali, né, com a chave 24 que abre ali. Você puxa aquele acabamento, ele tem que sair. Vou colocar uma foto aqui de uma válvula para, se tiver alguém que não tiver associando de qual válvula que eu estou falando. Mas em você puxando ali o eixo ali do acabamento, né, ele tem que sair. Não precisa fazer força. E esse eu fazia força, não saía por nada, de forma alguma. E aí eu, intrigado com aquilo, até entrei em contato com uns 3 profissionais que mexem com isso, trabalham com isso, e todos falaram a mesma coisa. Falou, era para sair, velho, tem que sair. Eu falei, mas aqui não está saindo não. E teve um que falou assim, ó, uma vez que eu tive uma situação dessa, não teve jeito, eu tive que quebrar tudo, quebrar revestimento, né, quebrar a parede e trocar a válvula para resolver. Quando não teve jeito, teve que colocar outra válvula. Eu não aceitei essa solução. Eu falei, mas não tem condição, porque a válvula era relativamente nova, a válvula de boa qualidade, né, uma válvula Hydra, nova, se tivesse muito, eram uns 2 anos de uso, então não faz sentido. Mas eu fiz a seguinte analogia, eu falei assim, bom, se for ter que realmente não tiver jeito, nisso eu já tinha tentado de várias maneiras, de tudo, para puxar essa válvula e sair, e ela não saía. Eu falei assim, se eu realmente for ter que quebrar para tirar, eu vou fazer toda a força necessária puxando, e que ela, como é que eu posso dizer, quebrar. Então, a partir do princípio do seguinte, quebrar ela tentando tirar, né, antes de partir para quebrar a parede. E aí assim eu fiz um esquema lá, né, com a própria tampa metálica no eixo, para poder fazer força, e coloquei uma barra de ferro por trás, né, uma talhadeira por trás, fazendo força contra a parede para forçar a válvula para fora, o reparo da válvula para fora. E aí, nisso aí, depois de fazer muita força, ela deu um estalo, tac, e saiu. No que saiu, veio junto um pedaço, que logo eu percebi que era um pedaço de caixa d'água, junto no fundo da válvula. Passei a mão por dentro da estrutura da válvula, né, que fica na parede, também tinha a outra parte, o outro pedaço ficou lá dentro, tirei.
E aí, vou colocar aqui para você ver o que estava dentro, travando a válvula, não deixava, nem deixava ela fechar e nem deixava ela sair o reparo. Veja bem, agora como é que esse pedaço de caixa d'água foi parar aí? Vou te explicar. O que aconteceu foi o seguinte. Aí eu me lembrei que recentemente nós tínhamos contratado alguém para fazer manutenção de caixa d'água. E inclusive eu falei para essa pessoa, pedi para essa pessoa que também fizesse a interligação de duas caixas d'água que nós tínhamos lá no teto, que eram separadas, uma para a cozinha e outra para banheiro. Eu pedi que interligasse para que a distribuição da água ficasse comum para tudo, porque às vezes estava acontecendo de faltar água nos banheiros. E aí, na execução desse serviço, o que aconteceu? A pessoa que fez cortou o buraco da caixa d'água com faca, né? E isso é inaceitável. É inaceitável. Porque fica um serviço porco, um serviço sujo e ainda gerou todo esse transtorno, porque no que ele cortou com faca, soltou os pedaços, né? Soltou os fragmentos, que também eu nem sequer teve a atenção de recolher, ficou por lá mesmo dentro da caixa d'água, desceu pela tubulação e foi parar justamente na válvula, que é por onde a tubulação é mais grossa, né? O fluxo de água é maior, foi diretamente parar diretamente na válvula do vaso. E aí trazendo todo esse transtorno. Por isso eu disse, né, que faríamos essa reflexão, eu disse no início do vídeo, que faríamos essa reflexão sobre a importância da pessoa não apenas saber fazer o serviço, mas ter as ferramentas adequadas. É uma coisa que eu digo há bastante tempo, que tão importante quanto saber fazer um serviço é ter as ferramentas adequadas. Então, que fique essa reflexão, seja para você que vai contratar alguém, seja para você profissional que executa serviços parecidos, seja de hidráulica, de elétrica, da construção civil, seja mecânico de automóveis, de moto, né? Meu amigo, se você é profissional, se você sabe fazer, né, procure ter as ferramentas necessárias, zele pela sua profissão, né? Mostre capricho, né, no que você está fazendo, porque isso faz toda a diferença, meu amigo. Faz toda a diferença. E para mim, quando eu vou contratar, eu observo se a pessoa tem as ferramentas. Nesse caso, eu não acompanhei, a pessoa fez o serviço lá num dia que eu nem estava lá na escola e só fui perceber depois de tudo esse acontecido, né, como que foi executado o serviço, sem a ferramenta necessária. Mas veja bem, a gente sabe que tem determinadas ferramentas que realmente é cara e é difícil para o profissional às vezes adquirir. Mas não é o caso, né? Você vê que eu não trabalho com isso, eu tenho um kitzinho de serra-copo que resolve, que realiza esse tipo de trabalho com perfeição, né? Eu tenho para meu uso, né? Agora, como é que um profissional que trabalha com isso não tenha uma ferramenta dessa, né? Um kitzinho de serra-copo desse que eu vou colocar aqui custa na média aí de 50, 60 reais. Então não justifica o profissional que trabalha com isso não ter. Você concorda comigo? Então, pensando nisso, eu quis trazer essa reflexão. Foi algo que me deixou bastante intrigado e eu quis trazer essa reflexão para os profissionais, né, que realizam esses trabalhos e outros trabalhos, né, também de outros segmentos, para que você procure ter as ferramentas, pelo menos as que estejam no seu alcance. Não faz vista grossa para isso, não. Procure adquirir as ferramentas, né? A indústria hoje ela é muito inovadora, né? E o mercado exige que você acompanhe, né? Então, nós estamos falando aqui de algo básico, né? E você que vai contratar alguém também, observe, não aceite fazer o serviço de qualquer forma, não, sem a devida ferramenta, não, que depois vai lhe trazer transtorno, tá bom? Então, forte
abraço, fica a reflexão para profissionais e também para quem vai precisar fazer algum tipo de manutenção, algum tipo de serviço, seja em casa, seja no veículo, seja, né, em outro segmento que seja, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa reflexão, concorda com esse raciocínio, não deixe de deixar o seu joinha, né? Clica no joinha, manda esse vídeo também para seu amigo, seu colega de trabalho, né? Manda para aquele profissional caprichoso, né? Para reconhecer o trabalho dele, né? Reconhecer o investimento dele nas ferramentas. E, desde já, muito obrigado pela sua atenção.